Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito deste canal é conectar os nutricionistas com diferentes entrevistas de diferentes segmentos e que o intuito principal seja agregar conhecimento a todos os nutricionistas. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, algo que todo nutricionista já estudou, já passou, já se desesperou, bioquímica na nutrição, né? A importância da bioquímica na nutrição. E para isso convidamos a grande mestre Regina Barros Guimarães, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, Regina, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem com você? Eu fiquei muito feliz com o convite de poder estar aqui neste canal, que só vem acrescentar, mais aí um tijolinho para esse muro, para essa casa maravilhosa que você está construindo. Realmente, a bioquímica é o terror da grande maioria, Os alunos falam assim que amam bioquímica, Porque eu costumo falar que a bioquímica, ela é linda. Ela explica, Paulo, ela explica tudo. Só não explica se eu não souber explicar, mas ela explica. Enfim, a bioquímica, ela é uma disciplina básica para qualquer curso na área da saúde. E para o nutricionista, não é diferente. Por quê? Porque a bioquímica, ela estuda desde os aspectos das moléculas até os aspectos metabólicos. Então, se nós, por exemplo, começarmos a falar dos aspectos estruturais de uma molécula e falar para o nutricionista sobre uma glicose, por exemplo, que é um carboidrato, essa glicose, o nutricionista vai saber, olha, ele tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, e ele vai ter essa estrutura. A bioquímica, ela proporciona, Ela proporciona conhecer a parte estrutural. Então, por exemplo, um açúcar. Eu não sei se você sabe, ô Paulo, se você lembra, da sua época aí de aluno de muito tempo, mas tem alguns monossacarídeos, que são carboidratos, que a mudança de uma única posição de uma hidroxila, que é um OH, por exemplo, está para cima, a gente fala que é alfa, está para baixo é beta. Então, na posição alfa, ele tem um sabor doce. Mudou a posição, passa de doce para amargo. Então, quer dizer, para o nutricionista que vai para a área de alimentos, a área de bromatologia, é fundamental conhecer, por exemplo, estruturalmente, um carboidrato. Saber que nem todo açúcar, ou melhor, nem todo carboidrato é um açúcar. Existem carboidratos que não são açúcares. Vocês, por exemplo, o pessoal da Nutri, fala muito em ácidos graxos, Então, vocês falam dos ácidos graxos saturados, insaturados, Então, o que significa Uhum. isso? O que significa isso estruturalmente, Então, a gente sabe que, por exemplo, os ácidos graxos saturados, eles apresentam ligações covalentes simples entre os carbonos. E os insaturados, ligações duplas ou triplas, que é mais comum duplas, entre os carbonos. Aí você fala, mas para que vai servir isso por nutricionista? Olha, a gente sabe, e vocês sabem muito bem, aquela famosa frase, Nós somos o que nós comemos. Somos o que nós comemos. Se você ingerir muito a gordura saturada, esses ácidos graxos incorporam, por exemplo, Paulo, na membrana plasmática da célula e deixa as nossas células muito mais rígidas e muito mais instáveis. Então, o tempo de vida da célula diminui. Se você come mais ácidos graxos insaturados, devido a essa dupla ligação,
deixa a membrana plasmática mais maleável. E ela mais maleável, o tempo de vida da célula é mais duradouro, né? Então, isso tem a ver com o quê? Com o envelhecimento celular, né? Envelhecimento celular. Então, vocês aí da nutrição, quando vocês vão prescrever uma dieta saudável, vocês sempre controlam um pouco mais as gorduras de origem animal, né? Por quê? Porque apresenta esses ácidos graxos saturados. Então, não dá para o nutricionista, por exemplo, falar sobre esses ácidos graxos e a importância deles para a saúde de um indivíduo se não conhecer a estrutura. E quem é que vai falar sobre a estrutura? A bioquímica. A luz da bioquímica. Isso, a bioquímica, né? Quando nós falamos, por exemplo, de proteínas, né? Então, proteínas, nós sabemos que são formadas por vários aminoácidos, né? E aí existem as proteínas de alto valor biológico, de baixo valor biológico, né? Nós sabemos que existem proteínas que apresentam os 20 tipos de aminoácidos, que nós chamamos os aminoácidos essenciais e os não essenciais, né? Então, quando você vai fazer a programação de uma dieta, você também tem que conhecer a estrutura da proteína para saber a qualidade da proteína que você está colocando. Isso, veja, eu falei que a bioquímica, ela vai falar sobre tanto a parte estrutural quanto metabólica. Eu só exemplifiquei a estrutural, né? E aí você falou do ômega, né, viu? Você falou os ômegas, né? Então, por que ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? O que significa esse ômega? E estudando estruturalmente que a gente vai poder entender o que é, né? Além do mais, Paulo, Posição que ele fica altera todo o contexto, né? Altera todo o contexto, altera a estrutura, altera a função deles no organismo, altera a função. E se nós pensarmos que a bioquímica também estuda metabolicamente, né? Então a bioquímica vai lá e estuda desde a parte da digestão, né, de um macronutriente, um carboidrato, uma proteína, um lipídio, digestão, absorção e depois metabolização. Para gerar o quê? Gerar energia, né? Então mostra como que esse alimento se converte em energia ou se convertem a outros compostos que também são importantes para o funcionamento normal do nosso organismo, né? Então, eu acredito que com esse pensamento, né, a bioquímica é a nutrição, né? Bioquímica igual nutrição, é a base, é o que vai te dar base para que você possa depois se aprofundar e ir para outras disciplinas ou ir para diferentes áreas. E a bioquímica, ela também dá base para todas as pesquisas científicas, né? Das quais todos nós consultamos quando vamos em eventos, toda aquela demonstração de material que é exemplificado é baseado pela luz da bioquímica, né? Como a bioquímica influencia no processo de pesquisas científicas e acadêmicas? Então, quando a gente pensa em pesquisa acadêmica e científica, acadêmica, eu acho que todos aí já passaram, que são os nossos famosos TCCs, né? Que são os trabalhos de conclusão de curso. Então, nesses trabalhos de conclusão de curso, essa pesquisa acadêmica, ela se utiliza muito de revisões. Então, por exemplo, vamos pegar um tema que é bem discutido, diabetes, por exemplo. Então, uma pessoa vai lá na pesquisa acadêmica, vai estudar sobre diabetes. Na pesquisa acadêmica, ele não descobre nada, ele apenas aprofunda, né? Aprofunda o conhecimento a respeito do diabetes, né? E isso serve como um material, uma produção desse material, para quem quer estar atualizado. E a bioquímica é a base, né? Então, quer dizer, se você pensar, por exemplo, no diabetes, desde a gênese da diabetes, quanto às alterações metabólicas do diabetes, quanto ao tratamento do diabetes,
a bioquímica, ela está envolvida com todo esse processo. Não só a bioquímica, né, como a fisiologia, né, mas a bioquímica é a base. O metabolismo, ele é retratado no mapa metabólico, né? Os estudos metabólicos, eles são muito antigos, os primeiros estudos de metabolismo. E poderia também, sim, a importância do mapa metabólico para o nutricionista. Então, né, Paulo, os estudos bioquímicos, o primeiro relato que se conhece é de mais ou menos, mais de 400 anos atrás. Antigo, né? Então, um pesquisador chamado Santoro, ele é italiano, lá da região de Pádua, se não me engano é 1614, né? Ele resolveu quantificar tudo que ele comia, tudo que ele bebia, o quanto ele defecava, o quanto ele urinava, se ele tinha relações sexuais, tudo ele quantificou. Isso durante 30 anos. Ele fez isso. E aí ele lançou o livro. E ele percebeu que o quanto ele urinava e ele defecava, a quantidade era muito menor, era menor do que o que ele ingeria e bebia, né? Então, a partir daí, você vê, surge esse primeiro estudo sobre metabolismo, que tem até um nome bonito, ele chamou de perspiração insensível. Ótimo, né? Mas, enfim, ele resolveu chamar isso daí, né? Então, isso há 400 anos atrás. Aí os estudos, eles pararam, né? Foram a época das trevas. Aí, no século XIX, vem o Pasteur. Aí o Louis Pasteur simplesmente pegou uma levedura, né? Colocou açúcar junto com a levedura é um fungo, né? Colocou a levedura junto com o açúcar e, de repente, surge o álcool. E ele conseguiu fabricar o álcool. Então, aí o Pasteur descobriu a primeira via metabólica de fermentação. Então, essa levedura, ele chamou de fermento, que é o fermento que a gente conhece hoje. Até hoje. Uhum. Só que, na época, o Pasteur, ele acreditava que tinha que ter um ser vivo. Então, por exemplo, a levedura é um ser vivo. Então, ele achava que tinha que ter um ser vivo para que aquela reação acontecesse, né? Aí, quando chega no século XX, já no século XX, um pesquisador alemão, o nome dele, Eduard Buchner, ele simplesmente só descobriu a enzima. A enzima ele descobriu. A enzima, inclusive, da fermentação. Ou seja, não precisava da levedura para que a fermentação acontecesse. Precisava apenas da enzima. E aí é onde nasce a bioquímica, né? Com o Eduard Buchner, né? Que no século XX. Aí nasce a bioquímica e os experimentos começam assim a ficar muito acelerado, porque o Eduard, ele desvencilhou a biologia da química. Quer dizer, não precisa da célula, eu preciso da molécula. E aí surge a bioquímica, né? Em seguida, aí nós temos aí o Hans Krebs, né? O famoso Krebs. Né? Tem o ciclo dele, esse é conhecido. É conhecidíssimo. E eu tenho orgulho de falar que eu tive o prazer de conhecer o laboratório do Dr. Krebs. Né? Eu estive no laboratório dele, com a equipe dele. Né? Com a equipe dele, tinha uma amiga nossa que ia fazer o doutorado com o Krebs. Aí você fala assim, nossa, mas o Krebs era vivo ainda? Era, né? Eu não me lembro muito bem que ano, acho que não sei se foi 86, que ele morreu, 1986, mas enfim, ele era vivo ainda. E na semana que ela estava embarcando lá para Londres, lá para Oxford, para a Universidade de Oxford, para fazer o doutorado, o Krebs faleceu. O século XX, ele foi assim,
assim, maravilhoso para a bioquímica. Ele foi repleto de descobertas, né? De descobertas. Tanto que o Krebs, ele acabou em 1953 ganhando o Prêmio Nobel. Então, ele é um dos ganhadores do Prêmio Nobel. Como não ganhar, né? Como não ganhar, né? Enfim, quanto ao mapa metabólico, sabe, Paulo, a importância. Você imagina que você se depara com uma doença metabólica, né? Aí, de repente, vem uma pessoa no teu consultório, né? E você percebe que ela, por exemplo, ela vai te relatar que ela tem a deficiência de uma enzima. Eu vou citar uma doença chamada de doença de von Guericke, que é uma glicogenose do tipo 1. Essa doença é a glicogenose do tipo 1. Então, se você olhar um mapa metabólico, você vai ver que, por exemplo, a doença de von Guericke, a deficiência numa enzima chamada glicose 6-fosfatase. Então, você vai lá e olha no mapa. Você olhou no mapa, você vai ver que essa enzima é importante para que o seu corpo forme glicose. Né? Então, a falta dessa enzima vai impedir a formação de glicose. Então, o nutricionista, olhando aquilo, ele já sabe que justificar o motivo pelo qual o indivíduo vai ter hipoglicemia. E a gente sabe, né, Paulo, que a hipoglicemia ela é péssima. Por quê? Porque vai faltar glicose, principalmente para o nosso cérebro. Energia, né? Uhum. Que reconhece principalmente a glicose como fonte de energia. Aí o que o nutricionista, se ele não tiver embasamento bioquímico, ele vai pensar, né? Porque uma pessoa leiga pensaria isso, fala assim, já que faz hipoglicemia, vamos dar açúcar para ele. Mas, aí ele vai lá e dá sacarose, que é esse açúcar de cozinha. Aí o que vai acontecer? Olha só o que ele vai fazer com o paciente dele. É lógico que vocês não fazem isso de jeito nenhum. Isso é uma forma ilustrativa, é uma forma que eu tenho de falar para deixar o assunto um pouco mais suave, né, Paulo? É reconhecer que aquela pessoa está com a síndrome, né, já é algo complicado, né? Às vezes, no calor da emoção, tá com falta de carboidrato. O mais simples acaba indo pela sacarose mesmo, né? Na verdade, quando esse cliente, né, esse paciente chega até vocês, ele já está com o diagnóstico. Ah, tá, com certeza. Já diagnosticou. O que você vai passar? Esse paciente vai para você dar uma dieta adequada para ele. Tá certo? Você dá uma dieta adequada. Então, se você não tiver base metabólica para isso, se você não tiver o teu mapa metabólico aqui na tua mente, você vai imaginar, se ele não está produzindo glicose, vamos dar um açúcar simples. Se der esse açúcar simples, Paulo, simplesmente essa pessoa vai ter um quadro de hepatomegalia, porque vai ter acúmulo de glicogênio no fígado, vai ter acúmulo de gordura no fígado, então vai aumentar mais ainda esse fígado. Esse fígado vai se tornar insuficiente para o organismo da pessoa. Esse indivíduo vai ter um quadro de acidose lática, ou seja, o corpo dele vai começar a fermentar, a fazer a fermentação lática. Vai alterar o pH sanguíneo, olha tudo isso que a pessoa está fazendo. Se ele não tiver isso em mente, né? E se diminuir o pH, as enzimas começam a parar de funcionar, porque a enzima depende do pH, né? Aí a enzima do coração parada cardíaca. Pulmão, para funcionar, precisa de enzima, parada respiratória. Falência múltipla dos órgãos, coma e morte. Então, isso significa que se você não observou ali aquele mapa metabólico, as vias metabólicas, você corre o risco de passar uma dieta completamente errada, né? Você há de me perguntar, Pro, mas por favor, mas se não trata
glicose, já que o indivíduo está com hipoglicemia, faz o quê? Por incrível que pareça, o tratamento é com amido cru, a maizena. É o amido cru. Por quê? Porque o amido cru, ele tem baixo índice glicêmico. Então, a glicose vai chegando aos pouquinhos, mais devagar no sangue. Não libera tanto insulina. Libera insulina, mas não muito. Então, previne que a pessoa aumente o fígado dela. Previne que ela vá ter uma alteração no pH sanguíneo e que tenha todo esse quadro. Né? Então, tudo isso passou por quê? Aí eu volto lá no começo, lá, nas pesquisas, né? Nas pesquisas científicas, desenvolvendo dietas adequadas para por exemplo, uma determinada doença. As vitaminas B2, que é a riboflavina, a B3, a niacina, elas desenvolvem um papel importantes funções no processo metabólico, né? Quando a gente olha o mapa metabólico, a gente vê a B2 e a B3, né? Qual a influência e participação das vitaminas B2 e B3 no metabolismo humano? Então, né? Eu vou citar um exemplo, assim, que eu acho maravilhoso quando a gente fala dessas vitaminas. É o exemplo do Garfield. Eu adoro. O Garfield é um gato. Ia falar um rato. Não, ele é um gato. Obeso e preguiçoso. Não é isso? E o que ele come? Não sei se você lembra, mas ele come lasanha. Ou seja, carboidrato. Né? Carboidrato. Cadê a vitamina aí dessa lasanha? Eu não sei te falar onde está essa vitamina dessa lasanha. Né? Ou seja, se o indivíduo ele não ingerir essas vitaminas, várias vitaminas, mas como você perguntou a B2 e a B3, essa B2 e B3, né? Esse alimento, esse carboidrato, ele não vai se transformar em energia. Por isso que o Garfield é preguiçoso. Porque aquele carboidrato está tendo dificuldade de se transformar em ATP, que é a energia química. E se transforma em gordura. Então, só voltando um pouquinho, a B2, como você disse bem, que é a riboflavina, ela é precursora, ela é importante para a formação de um composto chamado FAD. FAD. Então, a B2 forma o FAD, que é uma coenzima. Então, esse prefixo co quer dizer ao lado. Coenzima, fica ao ladinho da enzima. Então, algumas enzimas não funcionam sem o FAD. E você só forma o FAD se você ingerir a B2. O que esse FAD ele faz? Ele faz a mesma coisa que uma outra coenzima que provém da B3, que a niacina faz, que é a coenzima chamada NAD. Então, nós temos a duplinha, FAD e NAD. Olha o nome, FAD. Flavina adenina de nucleotídeo. Nome feio, né? E o é a nicotinamida adenina de nucleotídeo. Então, essas duas coenzimas, a função delas é de transporte. O que elas transportam? Elétrons e prótons. De onde vieram esses elétrons e prótons? Daquela lasanha que o Garfield comeu. Vem lá da quebra do carboidrato. Vem da quebra do lipídio, da quebra da proteína. Então, essas duas coenzimas NAD e FAD que vieram daquelas vitaminas transportam elétrons e H+, que veio do alimento, leva até uma outra região da célula e vai gerar energia. Então, isso significa que se você tiver uma dieta pobre em vitamina, você não vai formar NAD nem FAD. O transporte de elétrons e prótons diminui, a formação de ATP diminui e você se sente fraco. Então, aquela energia, ao invés de você usar para você se exercitar, teu músculo funcionar, teu coração bater e tal, ela é convertida em gordura. Então, vocês aí no consultório, vocês devem ver assim, vários casos de pessoas obesas
desnutridas. Né? Que eu acho que isso é uma prática comum aí de vocês, né? A pessoa obesa e que fala para você, olha, eu como super bem, mas eu me sinto fraca. O que que é comer super bem? Então, não adianta comer carboidrato e não comer a vitamina, porque senão o carboidrato não vai se transformar em ATP, não vai se transformar em energia. É bacana isso, né, Paulo? A gente Sim, tem... pega um ponto de partida, né? Ou seja, o metabolismo, ele é grande, mas um precisa do outro para abrir a porta para ele ir para um outro segmento, para ele não se transformar em outro, ou seja, a bioquímica, para a gente viver bem, temos que fazer as vias corretas, né? Para se abrir portas bioquímicas perfeitas, para se fazer todo aquele ciclo perfeito. Então, parece fácil, mas o metabolismo é complexo, né? Sim, é complexo. É bem complexo, né? Se a gente pegar um mapa metabólico completo, né? Fala pro pessoal, vai lá no Google, digita lá, mapa Não, metabólico todo completo. nutricionista já fez o mapa metabólico na faculdade, né? Não é nem É, copiou, ele fez. Eu lembro, foi feito à mão e foi uma experiência maravilhosa, porque você acaba pegando percepção, né? Ó, esse liga nesse, é primordial, é necessário, né? é sim, primordial. A doutora comentou sobre o carboidrato. A presença do carboidrato em uma alimentação é obrigatória? Pode nos explicar isso sobre o ponto de vista bioquímico, né? Então, né, eu já vou responder. Carboidrato é imprescindível. Na dieta tem que ter carboidrato, tá certo? Aí, se eu for explicar agora o porquê desse carboidrato ser fundamental na dieta, vamos pensar assim, ó, carboidrato, se eu falar para você, Paulo, carboidrato gera ATP, gera energia, beleza. Isso daí todo mundo sabe, mas 30% do carboidrato, né, que entra na nossa célula hepática, ou seja, que chega no fígado, 30%, pega um desvio, pega uma via metabólica chamada via das pentoses fosfato. Então, olha só, do carboidrato, 30% vai por essa via. E nessa via, para que ela é importante? Ela é importante porque ela forma o que a gente chama de açúcares fosforilados, ou seja, açúcares que possuem fósforo. Fósforo, fosforilado é ter fósforo, só isso. Né? Então, esse açúcar fosforilado, ele é importante para formar nucleotídeo. Então, olha só, você precisa do carboidrato, porque lá no fígado vai formar este açúcar fosforilado que vai formar o nucleotídeo. Então, se você tirar o carboidrato, você vai prejudicar na formação desse nucleotídeo. Concorda comigo, Paulo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa dieta low carbo, né? Que as pessoas estão querendo praticar, né? Praticam muito. Mas a low carb, ela guarda um mínimo ainda de carboidrato, né? Um nutricionista que seja responsável e engajado, né? E estudou esses aspectos, ele sabe que ele tem que manter o mínimo aí nessa dieta low carb, né? Porque o próprio nome já diz, não é zero, mas baixo. é baixo, né? É baixo. Então, voltando lá naquela via metabólica, né? É importante para formar nucleotídeo. Então, quer dizer, se você não comer carboidrato, você não forma nucleotídeo, ó. DNA é formado por nucleotídeo. Então, você precisa do carboidrato para formar o DNA. Que o DNA é onde está guardado todas as nossas informações genéticas, né? É importante também para formar RNA, que também tem nucleotídeo. Que RNA é importante para a síntese proteica. É importante para a formação do FAD. Lembra do FAD que eu falei lá da vitamina? A parte da vitamina? O FAD também é um nucleotídeo. Ele tem nucleotídeo na sua estrutura. Tanto que o nome é flavina adenina dinucleotídeo.
É importante para formar o NAD. Então, o carboidrato, ele forma NAD também, que é importante para a síntese de energia. É importante para uma outra coenzima chamada TPP, coenzima Q, que é conhecido. A coenzima A, vocês já devem ter ouvido falar no acetil-CoA. O que é o acetil-CoA? É o acetilcoenzima A, que é um substrato para o ciclo de Krebs, né? Então, quer dizer, se você não comer carboidrato, você não forma DNA, RNA e nenhuma outra das coenzimas. Inclusive nem ATP, porque o ATP também é um nucleotídeo. Nem ATP você forma. E tem mais um outro composto ainda. Você vê como carboidrato é importante, Paulo? É bem útil, que muita gente associa o carboidrato apenas à energia, né? Não, ele tem Energia. outras funções. Outras funções. Então, por exemplo, o carboidrato, ele propicia nessa via a formação de um antioxidante chamado de NADPH. Esse tem um fósforo, NADPH. Esse NADPH ele não gera energia, mas ele é um antioxidante endógeno, ou seja, o nosso organismo produz a partir da glicose. E esse NADPH, juntamente com outro composto que é produzido pela maior parte das nossas células, chamada glutationa, são dois heróis do nosso organismo, são dois antioxidantes, que vai combatendo essas formas reativas de oxigênio, impedindo o envelhecimento celular, né? Aí, vocês nutricionistas, vocês vão lá e falam assim, olha, você coloca na sua dieta frutas, verduras, vocês precisam ingerir vitaminas e minerais, vocês precisam ingerir antioxidantes, então quer dizer, você pode comer antioxidante e o seu corpo produz esse antioxidante. Entendeu? Então, você vê que é incompatível com a vida. É lógico que uma pessoa cortar carboidrato hoje, ela não vai morrer hoje porque ela não comeu, uma semana, 2 semanas, mas daqui a algum tempo começa a ter déficit, né? E a professora comentou do carboidrato não vai morrer. Aí já me vem essa pergunta maravilhosa. Imaginando essa situação, 3 indivíduos recebem dietas exclusivamente de nutrientes. Por exemplo, o primeiro vai ser só alimentado com proteína, 100% proteína. O segundo apenas com carboidrato. E o terceiro apenas com lipídio. Baseando na luz da bioquímica, qual desses 3 irá sobreviver por mais tempo, digamos? E o porquê aí? Então, né, a gente podia fazer essa pesquisa científica, né? Mas não tem ética nenhuma, né? Você imagina você falar alguém só vai comer carboidrato, o outro só proteína, outro só lipídio, né? Então, vamos fazer por exclusão, tudo bem? Se você comer carboidrato, você vai gerar energia. Se comer proteína, você vai gerar energia. E se você comer lipídio, só lipídio você vai gerar energia. Então, o problema não é energia, né? O problema não é energia. Aí o Nutri vai lá, pega o mapa metabólico dele e você colocou muito bem lá no começo, né? Que você falou das interconversões das vias, né? Um composto se converte em outro composto que se converte no outro e você consegue ver isso no mapa. Então, quando você pega lipídio e você vai acompanhar no mapa, lipídio só gera energia. Lipídio só gera ATP. Quando você pega o carboidrato ele gera energia, o carboidrato, e o carboidrato também gera gordura. Que isso a nossa mente processa muito bem, né? Se você comer muito carboidrato, você vai ficar gordo, não tem jeito, né? Você vai ficar gordura, né? Então forma gordura. E proteína tem a capacidade de formar gordura. Então, quando você vai lá fazer uma dieta e você vai lá, toma aqueles suplementos, né? E uma quantidade muito acima de proteína, essa proteína vai formar gordura. A proteína forma energia. A proteína, ela forma carboidrato. Então, quer dizer, a proteína, ela tem a capacidade de gerar glicose, né? Então, perceba, a proteína gera tudo.
lipídio gera nada. E o carboidrato fica lá no meio, né? O carboidrato. Era o lipídio, mas que acaba só não gerando outra coisa, né? Sim. Então, por isso que eu falei, proteína gera tudo. Lipídio gera só energia? Eu vou falar nada, né? Mas não é nada, né? Quem que você acha que morre primeiro, Paulo? Lipídio. Quem se alimenta só Lipídio, com com lipídio. certeza, né, Ele Paulo? não gera outras coisas que mantêm o corpo, digamos, vivo, né? Exatamente. Na verdade, os três vão morrer, né? Porque Sim, mas a longo prazo, o que está só com carboidrato sobrevive por mais tempo. Não vou falar que vive, porque o corpo precisa dos três, mas digamos que a pessoa sobrevive um pouco mais só com um pouco proteína. mais com proteína, né? Então, quem vai sobreviver mais tempo é o indivíduo que se alimentou com proteína. Pensando em 3 pessoas saudáveis, tá bom? Essa pessoa não tem problema renal. Não, com certeza, com certeza. Certo? E E é o isso, é que uma questão desacelera é bacana, né, que para vai se pensar. faltar, sim, a luz da bioquímica faz a gente raciocinar, mas é muito impossível, gente, uma pessoa conseguir chegar nesse exemplo, porque uma coisinha que você come acaba tendo carboidrato ou um fundo de lipídio. Então, esse exemplo seria se a pessoa tomasse módulos, né? Que só vem proteína, que só vem carboidrato, mas não faça isso porque o resultado já viu como vai ser, né? Mas isso daí, né, é algo muito, é só um exercício mental, Sim, para se né? ter uma base. Dessa forma, né? Um outro exercício mental aqui, o colesterol. Né? Todo mundo, quando faz um exame bioquímico, acho que o que mais chama atenção é o colesterol, né? E tem aqueles que falam, ai, eu tô com colesterol ruim alto, eu tô com colesterol bom alto. E o colesterol é uma doença crônica não transmissível, mas é um dos grandes vilões das doenças relacionadas ao coração, né? O perfil lipídico, HDL, LDL, está correto falar que existe 2 tipos de colesterol? Digamos, o bom, o HDL, e o ruim, o LDL? É correto falar isso daí? Que os médicos passam, mas não é uma luz para um bom entendimento para o paciente? Sob a luz da bioquímica, então, do ponto de vista da bioquímica, está errado. Está errado. Né? Por que está errado? Porque o colesterol é uma molécula única. Colesterol é um lipídio, tá certo? Colesterol é lipídio. HDL não é um colesterol, não é um lipídio. HDL é uma lipoproteína. Assim como o LDL, também é uma lipoproteína. São classes diferentes, estruturas diferentes. Tá? Então, o HDL, por que o HDL ele é conhecido? Eu até faço assim, eu não gosto de fazer assim, mas entre a gente coloca, o HDL é conhecido como colesterol bom, porque ele retira o colesterol dos tecidos e leva para o fígado. Então, por exemplo, retira aquele colesterol que está na parede do vaso, evita que ele se acumule, leva para o fígado. E no fígado, o colesterol vai se converter em sais biliares. E esses sais biliares vai ser liberado lá no intestino para participar da digestão das gorduras. Olha, isso é uma coisa ótima. Então, o HDL retirando esse colesterol é ótimo. LDL faz o contrário. O LDL, ele deposita o colesterol nos tecidos, inclusive na parede do vaso. Então, se o teu LDL estiver elevado, isso é péssimo, porque você está depositando muito colesterol. Então, LDL alto e HDL baixo, está depositando muito e retirando pouco. E aí é fator de risco para doenças cardiovasculares, né? Porém, você como nutricionista, um médico, ele vai conversar com a pessoa, é muito mais fácil ele pegar e falar assim, olha, o seu colesterol ruim está alto.
o médico, o nutricionista, ele sabe que o LDL não é colesterol, certo? Mas é uma forma mais acessível para o teu cliente poder entender. Mas bioquimicamente é incorreto. Às vezes, o que a gente da área da saúde temos que fazer para elucidar melhor, né, o entendimento, né, do paciente, né? Outro grande problema de doença crônica não transmissível é a diabetes, né? E a diabetes descompensada, ela enfrenta a cetoacidose. Pode nos explicar como isso ocorre, a cetoacidose na diabetes descompensada? E como o nutricionista pode ajudar esse paciente a evitar esse tipo de problema? Então, esse quadro, né, de cetoacidose, ele é mais comum no diabético do tipo 1, né, que é o diabetes juvenil, do que no tipo 2. Então, numa UTI que você vai lá encontrar um diabético, normalmente é o diabético tipo 1, né? Tem muito mais casos de cetoacidose. Então, ceto quer dizer corpos cetônicos e acidose que é redução do pH sanguíneo. Então, como que um diabético, por exemplo, ele vai desenvolver isso? Primeiramente, ou ele esqueceu de tomar insulina dele, né? Porque o diabético tipo 1, ele é insulino dependente, então ele precisa da insulina. Ou ele esqueceu de tomar insulina, ou ele não quis mesmo tomar insulina, ou ele descobriu assim que ele estava com diabetes, ele não sabia, né? A insulina, ela é super importante porque ela permite que a glicose entre na célula. E a geração de energia, a geração de ATP, se dá no interior da célula. Então, o diabético tipo 1 não produz insulina, ele não produzindo, a glicose não entra na célula, a glicose se acumula no sangue. Se falta glicose dentro da célula, o indivíduo entende que está sem comer, porque não está produzindo energia. Então, o diabético, ele sente uma fome terrível, né? Então, ele come, né? Aí tem gente que fala assim, não, ele é... Esses dias mesmo eu ouvi isso e eu fiquei quieta, porque eu não tinha como interferir, né? Porque a pessoa fala assim, olha, ele é diabético, mas ainda bem que ele come super bem. E eu ele estava com o apetite muito, muito exagerado, entendeu, Paulo? Então, aquilo só me mostrou que ele está descompensado. Está faltando o quê? ATP dentro da célula dele. Então, se falta ATP, na tentativa de conseguir energia, o corpo vai e quebra a tecido adiposo. Aí quebra, a pessoa emagrece muito, que é uma característica do diabético tipo 1, né? Aí a pessoa descompensada, ela emagrece. Ela quebra tecido adiposo, e esse tecido adiposo quebrado, que é uma molécula chamada triacilglicerol, que vocês conhecem como triglicéridos, ele vai lá no fígado e forma corpos cetônicos. Então, toda vez que você quebrar muito o tecido adiposo, você vai formar corpos cetônicos no fígado. Tá? Formou esses corpos cetônicos, no total são 3. Então, o diabético vai formar esses 3 corpos cetônicos. O primeiro é a acetona. E aí você fala, nossa, mas acetona? Como assim? O meu fígado tem a capacidade de produzir acetona, é a mesma de tirar esmalte? É a mesma. Aí você fala, mas como isso? Olha, para nós não tem problema nenhum. Porque nós não metabolizamos essa acetona. Então, essa acetona ela é volátil, ou seja, ela evapora. Então, a gente elimina pela transpiração, a gente elimina pelo hálito e causa o que a gente chama de hálito cetônico. Que nos livros falam que é um hálito com odor de frutas. Frutas cítricas. Fruta cítrica, mas você sente mesmo, né? Exalar aquele cheiro, né? Confunde muito o diabético que está descompensado com o alcoolista. Por isso que às vezes a pessoa é diabética e você pensa assim,
Nossa, esse cara bebeu. Não, ele não bebeu, ele está A descompensado. urina doce também entra nesse erro aí, descompensado? Então, a urina doce, se esse indivíduo não está tendo a insulina para que a glicose entre na célula, fica muita glicose no sangue, né? E tudo que está alto no sangue vai estar alto na urina. Então, esse diabético, ele vai sentir muita sede, ele vai beber muita água e vai urinar muito. E aí, todo aquele excesso de glicose no sangue, o rim vai e filtra e joga para a urina. Aí é onde fica a urina doce mesmo. Por quê? Porque a glicose é um monossacárido. Olha a bioquímica em tudo, né? Afinal, ela termina com ose, então ela é um açúcar, ela tem sabor doce. Glicose, maltose, sacarose, né? E ela é eliminada pela urina e dá essa urina doce, né? Então, essa acetona, tudo bem, né? Ela causa o hálito cetônico, para nós não vai fazer mal porque vai sentir o nosso hálito, mas para Sim, nós mesmos. Sim. O problema serão os outros dois corpos cetônicos, que esses outros dois são ácidos, são substâncias ácidas, que eles vão para o sangue e começa a alterar o pH sanguíneo. E aí o pH sanguíneo vai diminuindo, ó, pH sanguíneo normal, 7,35 a 7,45. Se ficar menos que 7,35, é acidose. E se a pessoa chegar a 6,8, morreu, é incompatível com a vida. Então, alterou o pH? A mesma história. Enzima precisa de pH ótimo para funcionar. As enzimas do corpo vai parando. Parada cardíaca, parada respiratória, falência múltipla dos órgãos, coma e morte. Né? Então, aí você vê, se uma pessoa chega numa UTI com quadro de cetoacidose, eles vão ter lá os primeiros socorros deles, né? Que eles acabam injetando lá o bicarbonato, né? Que é um poderoso tampão, ele vai tamponar para evitar, para controlar essa acidose. Esse paciente, depois que equilibrar, ele vai passar pelo endocrinologista, né? Esse endocrinologista vai ajustar a insulina dele, vai explicar para ele, olha, você tem que tomar sua insulina. Se você não sabe que você tem diabetes, agora você sabe. Se você sabe, olha todos esses problemas que pode gerar para você. A diabetes, quando a pessoa descobre que está com diabetes, ela já associa a grandes casos, né? Vou amputar a perna, vou ficar cego, que são decorrências de diabetes descompensadas, mas que não são tratadas, né? Exatamente, que não são tratadas. A diabetes é uma doença silenciosa. Silenciosa. Se você tratar sempre com um nutricionista, um médico, você vai viver muitos e muitos anos. Mas viver com ela, né? Com certeza. Isso mesmo, conviver com ela. Com certeza. Então, basicamente, sobre a luz da bioquímica, o que o nutricionista tem que fazer é sempre deixar o seu paciente em homeostase, né? A homeostase seria o que no corpo humano? O corpo humano em homeostase seria o quê? Então, homeostasia quer dizer equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, você pensar na homeostasia energética, a gente pensa como uma balança, né? Que você o tanto que você come, o quanto você gasta. E essa balança tem que estar em equilíbrio. Se você comer mais do que você gasta, você vai engordar. E aí não é um problema só de ser obesa, o problema são as doenças que a obesidade causa, né? Então, o que você come tem que estar de acordo com uma atividade física, para que você esteja em homeostasia, que a gente chama homeostasia energética. Não esquecendo que, além de macronutrientes, você tem que ter os micronutrientes, né? Que são as Vitaminas e os minerais.
Ou seja, equilíbrio de tudo, o corpo fica bom, assim por dizer, homeostasia, né? E homeostasia. Agora, veja, a tua homeostasia não é a mesma homeostasia do que um cara que pratica um exercício de alta intensidade, né? Ou de uma senhora de 80 anos, ou de uma criança de 10 anos, né? Então, isso vai modificando. E o nutricionista, ele tem essa sabedoria, né? Para Na avaliar. anamnese que o nutricionista faz, né, inicial, ele já tem que ver tudo isso, né? Sexo, idade, se é praticante de atividade física, que atividade física, se tem alguma doença crônica, né, não transmissível, que desacerba muita coisa. Então, a homeostasia é diferente para cada um. É tipo as digitais do dedo, né? São únicas para cada um, né? É, isso mesmo. São únicas para cada um, Paulo. Isso mesmo. Perfeito. Agora, os macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, a doutora comentou muito deles, mas a digestão deles é de uma importância muito boa. E, né, a pessoa saber como eles são digeridos, né, a digestão deles, né? Porque através dele a gente pode ter uma base de adequação, elaboração, seleção de que alimentos o Nutri vai prescrever, né? Fazendo um breve resumo, o que acontece no nosso organismo após a ingestão de carboidrato, proteína e lipídio? Isso sucintamente, né? Sim. Porque a gente acaba tendo um curso inteiro, né, para falar dessa única pergunta. Mas é uma pergunta maravilhosa, né? Então, se você comer carboidrato, proteína e lipídio, então vamos começar pela boca. Boca vai ter digestão de carboidrato, né? Uma digestão que é o amido, né? Então a gente tem a amilase salivar, que vai agir, quebrar esse amido. A gente vai ter digestão de lipídios, tem gente aí que vai estranhar, vai falar, não, não tem. Tem sim, mas é uma digestão tão pequenininha, tão ridícula, que ninguém nem comenta. Não tem Comenta. importância. E proteína não tem digestão na boca, tá bom? Aí no estômago, ele vai ter digestão de proteína, que é super importante, não vai ter digestão de carboidrato, carboidrato não é digerido no estômago. E a gente tem uma digestão também pequenininha de lipídio no nosso estômago, né? A maior parte da digestão do lipídio ocorre no intestino. 90% da digestão do lipídio é no intestino. Então, no intestino, lipídio, proteína e carboidrato, tudo tem digestão. Todas aquelas moléculas que eram enormes, no processo de digestão são quebradas e se tornam menores. Então, por exemplo, você comeu uma proteína, tanto faz se você comeu um bife de frango, ou um bife de carne de vaca, ou se você comeu a gelatina, né? No teu sangue vai chegar aminoácido. Por isso que não existe insulina via oral ainda. Porque insulina é o quê? Uma proteína. Se você comer a insulina, não vai chegar inteira no teu sangue, vai chegar só os aminoácidos, né? Então, vai chegar aminoácidos. Se você comer um lipídio, vai chegar principalmente ácido graxo. É ácido graxo e glicerol, né? Ácido graxo, principalmente ácido graxo. Chega esse ácido graxo. E se você comer o carboidrato, um carboidrato grande vai chegar monossacarídeos. Glicose, frutose, galactose, vai chegar. Todos esses nutrientes estando no sangue, eles vão para diversas partes. Eles vão entrar na célula. Para que eles vão entrar na célula? Eles vão entrar na célula para poder gerar energia e outros compostos, como eu te disse. DNA, RNA, ATP, TPP, toda aquela história. Então, a glicose, ela entra na célula, né? Existem alguns tecidos que a gente chama insulino dependentes. Então, tecido muscular e adiposo,
a glicose não vai entrar assim, sem a ajuda da insulina. A insulina precisa abrir essa porta da célula, né? Então, precisa pegar um transportador de glicose chamado GLUT4, sabe? GLUT4, colocar na membrana para a glicose entrar. Nesses tecidos. Agora, nos outros, não. No cérebro, outros tecidos, a porta já está lá na célula. Já está lá na membrana. A glicose entra, não precisa. Aminoácido entra, ácido graxo também entra. E vai ocorrendo todo aquele mapa metabólico maravilhoso. Todos eles têm a capacidade de gerar o acetil-CoA. Esse acetil-CoA se junta com uma outra molécula chamada oxaloacetato e vão dar voltinha no ciclo de Krebs. Tá certo? Vai dar volta no ciclo de Krebs. E, por incrível que pareça, se eu perguntasse para o pessoal para que serve o ciclo de Krebs, o pessoal vai falar geração de ATP. Energia. Mas essa não é verdade, por incrível que pareça, né? A gente sempre tem essa ideia. O ciclo de Krebs, a importância dele é gerar CO2. Ele gera gás carbônico e ele gera coenzimas. Aí, aquelas coenzimas reduzidas, né, que são coenzimas reduzidas, aí sim que em outro lugar vai gerar ATP. Né? Então, se você, por exemplo, comer carboidrato, lipídio, proteína, vai ter a digestão, todo o processo, passa pelo ciclo de Krebs, produz CO2, ou seja, CO2 e água. A água vindo do alimento, você vai chorar, olha o seu macarrão escorrendo, né? Pelo teu suor, né? Olha, por exemplo, você urinando, tá vindo lá, né, desse seu alimento. Além do mais, você gera o CO2, então quando você expira, porque o processo de respiração, você inspira oxigênio e libera CO2. Então, quando você libera esse CO2, olha, veio daquele macarrão que você comeu. Pode ter vindo daquele macarrão que você comeu. Então, eu aposto que poucas pessoas falam isso, né? Que aquele carboidrato que comeu, por onde que ele andou. A maioria só acha que vai virar gordura, né? Mas tem tantos mecanismos, né? A bioquímica, ela é fascinante por isso. Ela tem entradas, saídas, dependendo de como o corpo está, se está em homeostasia ou não, já é outros direcionamentos. Tem várias portas de entradas e saídas, né? É isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. Agora, um outro tema, né? Jejum. Quem é da área de nutrição, muita gente fala do jejum intermitente, eu fico um tempo de jejum, ou seja, ficar em jejum sem se alimentar. O que acontece no corpo, né? Todos nós sabemos que se entrarmos em jejum, iremos perder a um prazo massa muscular e adiposa, né? Como a bioquímica explica esse processo de perda? Então, é assim, ó, se você ficar em jejum, você vai perder massa adiposa, vou ser bem sucinta, você vai perder massa adiposa porque você precisa gerar energia, tá? E você vai perder massa muscular porque você precisa gerar glicose. Por que você precisa gerar glicose? Para o nosso cérebro, volta a falar. O nosso cérebro reconhece apenas a glicose como fonte de energia. Então, para explicar melhor, se eu falar das fases do jejum, vamos supor que eu pegue uma pessoa aí que faça um jejum muito prolongado, esse pessoal que resolve protestar, né? O corpo sente, hein? Existem dados na literatura que uma pessoa aguenta até 70 dias, uma pessoa saudável, tal, 70 dias sem comer, sem danos irreversíveis. Mas com consumo hídrico, né? É o consumo hídrico, a água não pode faltar, tá certo? Mas comida, né? Eu não vou falar tranquilo, né? Mas vamos imaginar, você fez uma alimentação agora, a 0 hora. Nas 4 primeiras horas após a sua alimentação, esse período a gente chama de período pós-prandial.
Pós-prandial, olha que nome bonito, né? Olha, assim, ai, Paulo, venha, almoça aqui com a gente, você acabou de comer, você fala assim, não, muito obrigado, eu estou no meu período pós-prandial. Olha, é bonito, né, Paulo? É, É bonito. É bonito, chique, né? Então, aí essa glicose, ela aumenta, né, durante essas 4 horas. A glicose, ela vai ser utilizada pelas tuas células. Então, as 4 primeiras horas, a glicose que tuas células estão utilizando veio do teu alimento. Passou das 4 horas, o cérebro precisa de glicose, de todo jeito. Começa a acionar o nosso estoque de glicose, que é o glicogênio, que está no nosso fígado. Então, nós temos o glicogênio armazenado no fígado, que glicogênio nada mais é do que uma molécula enorme formada por várias moléculas de glicose. Né? Passou dessas 4 horas, o nível de insulina do organismo diminui e o de glucagon aumenta. E o glucagon, ele é um hormônio que a gente chama catabolizante, ou seja, é o hormônio da quebra. A insulina é o hormônio da formação. A insulina é um hormônio anabolizante. Tá? Então, 4 primeiras horas, insulina alta, glucagon baixo. Passou das 4 horas, inverte. Insulina baixa e glucagon aumenta. Esse glucagon vai no fígado, quebra o glicogênio e começa a lançar glicose para o sangue. O cérebro vai utilizando. Quando chega 8 horas após a alimentação, é o máximo de glicose. Né? É o pico de quebra de glicogênio, né, que nós temos no nosso organismo, e aí começa a cair. A glicose que vem do glicogênio. Poxa, se passou das 8 horas, começou a cair a quantidade de glicose do meu armazém de glicose, o organismo vai lançar a mão das proteínas. Proteína do coração, do cérebro, do teu rim. Começa a aumentar a quebra da proteína. Para quê? Para gerar glicose. Para gerar glicose. Então, o nosso glicogênio, 2 dias depois, já acabou. Acabou, 2 dias acabou. E quem vai estar em alta vai ser a nossa proteína, que aumenta, aí se estabiliza e ela vai sendo utilizada durante, por exemplo, esses 40 dias de jejum. No 24º dia, isso é um dado que a gente tem, um gráfico bacana, bacana mesmo, no livro de Bioquímica Básica da Marzocco. Tem lá esse gráfico. No 24º dia, o cérebro se adapta, por incrível que pareça. Até 24 dias de jejum, o cérebro prioriza a glicose e utiliza poucos corpos cetônicos. Depois de 24 dias, inverte. Ela prioriza os corpos cetônicos e diminui o consumo de glicose. Ele se adaptou. E de onde veio esses corpos cetônicos? Da gordura. Que durante todo esse período de jejum, a gente vai quebrando essa gordura e essa gordura vai formando o corpo cetônico. Então, se eu perguntassem para você, ô Paulo, você acha que corpos cetônicos é bom ou é ruim? Eu tenho certeza que você vai me responder assim, depende, professora. Porque corpos cetônicos em excesso causam acidose metabólica, que a gente viu no diabético. Exato. Uhum. Né? Mas em quantidades normais, Paulo, é ótimo, porque é fonte de energia para o nosso cérebro, para o nosso coração, tá certo? Para os nossos músculos. Então, o nosso organismo, ele vai e se adapta. Né? Então, isso metabolicamente a gente consegue ver isso. E quem está coordenando isso, eu não sei se você percebeu, são os hormônios. Insulina e glucagon. Que está orquestrando quem vai ser quebrado e quem vai ser formado. Então, os hormônios, eles são fundamentais para isso. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Regina Barros Guimarães por ter ajudado a elucidar, né, o ponto de vista da bioquímica com a nutrição. Quem assistiu a entrevista toda deu para perceber como fica mais fácil o entendimento de algumas patologias, de algumas associações, entendendo a bioquímica, né?
e elucidou muito. Eu estou muito honrado, porque a doutora Regina foi a minha professora de bioquímica, né, na minha graduação. Isso me deixa muito feliz tê-la aqui na entrevista, viu? Sempre espontânea, animada, prestativa, não mostrando a bioquímica como um monstro, né, como muitos alunos veem, com amor, com sorriso, fazendo os alunos gritarem ala, epa, né? Essas coisas na sala de aula, que faz a gente elucidar e entender mais, né? Gratidão por ter aceito o convite, gratidão pela maravilhosa entrevista que deu para o canal, viu? Eu que agradeço a todos vocês, né? Ao Paulo, que foi meu aluno, e que hoje eu pude matar saudades, né, Paulo? Muito tempo, né? Que nós não nos vemos, né? Você que está aí assistindo, né? Eu sinto uma saudade imensa de todos vocês. Eu que agradeço o convite do Paulo de poder estar aqui e falar um pouquinho da bioquímica para vocês. Então, eu espero que tenha sido assim um momento agradável, né, para vocês, porque para mim foi extremamente agradável. Muito obrigada. Tchau.